Olá a todos, me chamo Luísa Vitória Paiva Cabral e junto com os colegas Helena Sasaki, Isaac Nonato Freires e Gomes de Souza, vim apresentar um seminário sobre a hipercolesterolemia familiar, metabolismo do colesterol e as estatinas. Somos acadêmicos de medicina da Universidade Estadual de Roraima. A hipercolesterolemia familiar será abreviada para HF para facilitar a pronunciação. A HF é uma doença genética do metabolismo das lipoproteínas, cujo modo de herança é autossômico dominante e apresenta níveis elevados de LDL, ou colesterol, no plasma sanguíneo. As primeiras observações da doença ocorreram no século XVIII pelo patologista Haust, que relatou casos de morte súbita de portadores de xantomonas. Em 1938, Müller classificou como uma doença de entidade clínica. Observou a associação de hipercolesterolemia com xantomonas, era achado comum em famílias e eram passados como traços dominantes. HF é uma doença grave, responsável por 5 a 10% do caso de eventos cardiovasculares em pessoas com menos de 50 anos, ou seja, ela é uma doença que ocorre precocemente. O risco de um portador heterozigoto não tratado desenvolver uma doença coronária ou morrer é de 50% em homens e 12% em mulheres. As principais causas da HF são mutações no receptor do LDL, aumento da função da proteína PCSK9, que degrada receptores de HDL, mutações no gene APOB100, que é uma alipoproteína responsável por produzir o colesterol. A hipercolesterolemia familiar já é considerada um problema de saúde mundial pela OMS. Há uma estimativa de que 10 milhões de pessoas sejam portadores do gene de HF, mas apenas 10% são diagnosticados e menos de 25% recebem o tratamento adequado, que são medicamentos que visam baixar o nível de colesterol circulante no plasma sanguíneo. No Brasil, há uma estimativa de 250 a 300 mil portadores de HF. A frequência na sua forma heterozigótica é cerca de 1 para 500 indivíduos afetados, e na sua forma homozigótica é de 1 para 1 milhão, sendo considerada muito rara. Nos indivíduos heterozigotos, apenas metade dos receptores de LDL funcionam normalmente. Nos indivíduos homozigotos, nenhum funciona normalmente. Diagnóstico. Dada a alta prevalência de HF na população, toda a anamnese deve incluir pesquisa de histórico familiar da hipercolesterolemia, uso de medicamentos hipolipemiantes, histórico de doença aterosclerótica prematura. A possibilidade de HF é sempre reforçada com histórico familiar de hipercolesterolemia ou doença aterosclerótica prematura, visto que ela é hereditária. E também a penetrância da doença é quase 100%, ou seja, 50% dos descendentes em primeiro grau do afetado dessa doença genética apresentará altos níveis de LDL ou colesterol ao longo de sua vida. No exame físico, pesquisar pelos sinais clínicos clássicos da HF, que são as xantomonas, que são nódulos firmes que ocorrem nos tendões, principalmente no tendão de Aquiles, calcanhar, cotovelo ou no nódulo das mãos. As xantelasmas, que são depósitos superficiais de gorduras que se concentram ao redor dos olhos. Tem também o arco córneo, que é caracterizado pelo halo branco devido ao extravasamento de célula de gordura dentro do olho. Diagnóstico clínico. Os critérios clínicos e laboratoriais para o diagnóstico de HF são arbitrários, visto que é uma doença genética e seus sintomas podem levar anos para aparecer, sendo comum aparecer em adolescentes ou crianças que têm altas taxas de colesterol ou LDL. Os critérios clínicos são os seguintes: sinais clínicos de depósito extravasculares de colesterol, taxas elevadas de LDL ou colesterol total no plasma, identificação de mutações ou polimorfismos genéticos que favoreçam o desenvolvimento de HF. O rastreamento dos níveis de lipídico também servem para a diagnosticação. A coleta de sangue para a determinação das taxas de colesterol total e LDL, visando rastrear HF, é de fundamental importância para o diagnóstico do maior número de pessoas possível, e desse modo evitar o ciclo natural da doença ou até mesmo eventos cardiovasculares que levem a óbito. Existem 2 tipos de rastreamento, universal e em cascata. O universal consta em que todas as pessoas acima de 10 anos de idade devem ser submetidas à análise do perfil lipídico. A obtenção dos lipídios plasmáticos também deve ser considerada a partir dos 2 anos em situações específicas,
Se houver histórico de doença aterosclerótica prematura em homens com menos de 55 anos ou mulheres com menos de 65 anos, se a própria criança já apresentar xantomonas ou arco-córneos, fatores de risco como hipertensão arterial, diabetes mellitus, obesidade ou doença aterosclerótica também são indicadores de que esse perfil lipídico deve ser traçado quanto antes. Há também o rastreamento em cascata. O rastreamento em cascata é mais específico e determina o perfil lipídico em todos os parentes de primeiro grau, como pai, mãe, irmãos, dos pacientes diagnosticados com HF. A chance de identificação de outros portadores da doença, a partir de um caso índice, são de 50% nos familiares de primeiro grau, 25% nos familiares de segundo grau e 12,5% nos parentes de terceiro grau, assim por diante. Felizmente, o diagnóstico feito por algum dos rastreamentos, tanto universal quanto em cascata, somado ao uso de remédios hipolipemiantes, possibilita que a vida desse indivíduo, sendo portador da doença, não acabe aos 65 para homens ou 55 para mulher, sendo possível viver por mais tempo se possuir uma dieta adequada, prática de exercício físico, uso de medicamentos e idas constantes ao médico para avaliação clínica. Agora eu vou falar sobre o colesterol. O colesterol é um álcool policíclico de cadeia longa considerado um esteroide, encontrado nas membranas celulares animais e transportado no plasma sanguíneo. O colesterol é de fundamental importância para os seres humanos, visto que ele é precursor de hormônios esteroides, como a progesterona e a testosterona. Por esse motivo ocorre a síntese endógena. Todas as células humanas são capazes de produzir colesterol, mas a produção ocorre principalmente nos hepatócitos, células do fígado. A descoberta de que todos os carbonos provêm do acetil-CoA usando marcadores reativos foi o princípio da descoberta endógena do colesterol. Devido à sua natureza apolar, o colesterol não se dissolve no plasma sanguíneo e por isso precisa de um transportador lipoproteico, como HDL e LDL, que são produzidos no fígado. O LDL, que seria considerado o colesterol ruim, ele transporta o colesterol e um pouco de triglicerídeos do sangue para o tecido. E o HDL, que é considerado colesterol bom, é um transportador diferente. Ele age no caminho inverso do LDL, ou seja, ele tira o colesterol dos tecidos e devolve para o fígado. A entrada e saída do colesterol corpóreo são reguladas por um sistema de feedback. Aumentando o conteúdo do colesterol e sua absorção na dieta, há a diminuição da síntese desse mesmo pelo fígado. A absorção do colesterol é parcial, ao contrário do que acontece nas outras gorduras, que a absorção é total pelo intestino, mas a do colesterol acontece parcialmente pelo fígado. Agora, aprofundando um pouco mais sobre o LDL, que é o colesterol ruim. No homem, a maior parte do colesterol do plasma sanguíneo é o LDL. Em indivíduos normolipidêmicos, cerca de 70% do seu colesterol circundante é HDL. O LDL é produto de degradação do VLDL. Essas lipoproteínas de baixa densidade são ricas em triglicerídeos e vão para os capilares sofrerem lipólise continuada. Com a perda de triglicerídeos, há um aumento de colesterol circundante no plasma sanguíneo, bem como o aumento do LDL. Parte substancial do produto de degradação dessas VLDLs são lipoproteínas de densidade intermediária, que são removidas pelos tecidos antes de sofrerem um catabolismo completo, ou seja, não chegam ao produto final, que seria o HDL. Agora, associando o metabolismo do colesterol com a HF. Na HF, ocorrem defeitos genéticos que afetam os receptores de LDL, que resultam na baixa endocitose dessa lipoproteína. Essa diminuição foi descrita em 1970 pelos cientistas Brown e Goldstein, bem como foi descrito que há vários polimorfismos que podem alterar tanto a estrutura da B100, que é o LDL, como outros domínios podendo interferir na reciclagem, ou seja, na reabsorção dessas lipoproteínas pelas membranas celulares. Sendo confirmado que a alteração da B100 acontece em casos raros e é considerado uma HF grave. Além disso, como as LDLs, devido à baixa endocitose, circulam por mais tempo na corrente sanguínea e são sujeitas a oxidações e outras transformações químicas,
resultando na captação aumentada de LDL pelos macrófagos, configurando assim um mecanismo patogênico. Por isso, o perigo dessa doença na vida das pessoas, visto que o aumento da circulação do colesterol pode levar a aterosclerose prematura ou até mesmo um AVC. A primeira estatina foi descoberta em 1976 por Akio Endo como um produto do fungo Pseudomonas citrineum. Essa toxina extraída desse fungo conseguiu bloquear a ação da 3-hidroxi-3-metilglutaryl-A-redutase. E essa primeira molécula extraída recebeu o nome de compactase. Ao longo dos anos, com a evolução, foram descobertos novos inibidores dessa toxina, que recebeu o nome de HGCRM, e com isso revolucionou o manejo das doenças cardiovasculares. As estatinas atuam bloqueando e limitando a taxa de síntese de colesterol no corpo, na qual a 3-hidroxi-3-metilglutaryl-AG-redutase, para abreviar vai ser chamada de HMG, é transformada em mevalanato. A redução dos níveis de colesterol é o principal efeito terapêutico desejado com a administração das estatinas. As estatinas vão conferir proteção cardiovascular não só pela essa redução do colesterol, mas também porque ela promove a estabilização da placa do ateroma, inibindo disfunção endotelial e a proliferação muscular lisa vascular e reduzindo a atividade plaquetária. A HF heterozigótica, em geral, apresenta uma boa resposta ao uso de estatinas, visto que ela aumenta a expressão desses receptores de LDL, que 50% são inativos nessa doença. As estatinas utilizadas devem ser de alta potência, como a atorvastatina e a rosuvastatina, visto que as estatinas de baixa potência não são aconselháveis para tratar o paciente com HF. Alguns pacientes não toleram as estatinas, mas de modo geral elas são bem toleradas e possuem um bom perfil de segurança, ou seja, podem usar altas doses para tratar o paciente com a hipercolesterolemia familiar, pois esse remédio não produz graves efeitos colaterais ou risco à vida. Desse modo, aqueles pacientes que não toleram as estatinas deve-se tentar baixar a dose ou até mesmo utilizar estatinas de baixa potência, ou até mesmo diferentes hipolimiantes. Já em caso de criança, o uso de estatinas diminui significativamente o colesterol total e o LDL, sem aparentemente ocorrências significativas de efeitos diversos, como interferência em desenvolvimento sexual ou muscular. Pode diminuir o LDL em cerca de 30% e aumentar o HDL em 5%, consequentemente melhorando a função do endotélio. Não há evidência suficiente para o consenso de quando começar a estatina na infância ou qual a meta de LDL a ser alcançada nessa faixa etária. Atualmente, começam a aplicar estatinas em crianças a partir de 8 anos. Apenas um resumo sobre os efeitos da estatina e sobre a importância no combate às doenças cardiovasculares. Ela inibe a HMG-CoA-redutase, inibe a conversão da HG-CoA em mevalonato, aumenta a expressão dos receptores de LDL nos hepatócitos, aumenta a captação de LDL plasmático com reduções de níveis séricos e reduz a quantidade de triglicerídeos no plasma sanguíneo. Pacientes com HF são considerados de alto risco cardiovascular e estatinas potentes são fundamentais para o combate e controle dessa doença. Porém, existem efeitos adversos ao uso da estatina, como a mialgia, que são dores musculares, a artralgia, que são dores nas articulações, a rabdomiólise, que é a ruptura do tecido muscular liberando proteína mioglobina, e aumento das transminases, o que era de se esperar, visto que as estatinas atuam muito nos hepatócitos, já que lá que ocorre a maior reabsorção de LDL no corpo humano. Apesar do grande avanço no tratamento da hipercolesterolemia familiar, obtido com as estatinas, um número considerável de indivíduos ainda permanece com níveis plasmáticos de LDL acima das metas. Nos pacientes com a hipercolesterolemia familiar, esses números são ainda maiores, devido à gravidade da doença e às mutações ocorridas.
Agora, um breve resumo sobre o que foi apresentado no seminário. A hipercolesterolemia familiar é uma doença genética que altera o metabolismo da lipoproteína, tanto a lipoproteína em si quanto os seus receptores nas células hepáticas. É uma doença grave e está diretamente relacionada a eventos cardiovasculares. Seus sintomas são específicos, mas nem sempre são apresentados pelas pessoas. Muitos portadores podem conviver durante anos com a doença sem saber que têm, devido à sua manifestação tardia. Característica clara de uma HF heterozigótica, onde 50% dos receptores de HDL são inativos. O diagnóstico precoce somado ao exercício e dieta aumenta a expectativa e a qualidade de vida dos indivíduos. O diagnóstico precoce é facilitado pelo rastreamento, tanto em cascata, que é muito específico, quanto o universal, bem como uma anamnese completa acerca do histórico familiar do paciente e uso de medicamentos hipolipemiantes, como as estatinas, que revolucionaram o tratamento de doenças cardiovasculares. As estatinas apresentam boa margem de segurança e podem ser usadas com alta dose e concentração pela maioria dos pacientes que apresentam HF heterozigótica, uma vez que esse paciente apresenta alto risco cardiovascular. Desse modo, a inibição da HMG corredutase impedindo que essa se transforme em mevalanato e assim obter uma melhor captação do LDL plasmático, reduzindo os níveis séricos do LDL na corrente sanguínea, bem como uma diminuição discreta de triglicerídeos. Acerca do colesterol, é inegável a importância dessa molécula para os seres humanos. Todavia, a abundância desse na corrente sanguínea causa prejuízo, como ateroscleroma, AVC, entre outras doenças. Por isso, é importante o controle dessa molécula na corrente sanguínea. E esse foi nosso trabalho sobre a hipercolesterolemia familiar, o metabolismo do colesterol e as estatinas. Muito obrigada a todos.